Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público. Neste programa, estamos recebendo o desembargador Loraci Flores de Lima. Juiz, desembargador, eu agradeço muito a sua presença aqui na TV Câmara para a gente falar um pouco da sua trajetória e também sobre o sistema judiciário. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Camila. Cumprimento os nossos ouvintes do Retrato Público. É um prazer, uma alegria enorme receber o convite e estar aqui com vocês para esse bate-papo. Vamos começar pela nossa pergunta tradicional. Quem é Loraci Flores de Lima? Loraci Flores de Lima é um guri que nasceu ali no Dilermando de Aguiar. Na época, Dilermando era 2º Distrito de Santa Maria, 68, nasci lá. Residia no interior ali. Até hoje eu tenho um sítio. O meu avô foi morar lá em 37, meu pai nasceu lá em 1942, família toda. Todos têm sítio lá ainda hoje, os primos, né? Infelizmente só temos uma tia. Então nasci ali no Dilermando, estudei aqui em Santa Maria, fiz do ensino todo o primeiro grau, ele foi no Fontoura Ilha, depois foi no Bilac. Ensino médio era normal no Bilac, você só descia ali para Maria Rocha. Depois do Maria Rocha fiz a UFSM. E depois fui fazer concurso, enfim, a vida... Mas mantenho, eu sempre digo, Camila, eu tenho 3 residências hoje. Eu tenho Porto Alegre, eu tenho Santa Maria, eu tenho Dilermando. E como é que é para alguém que nasceu em Dilermando de Aguiar, uma cidade pequena, chegar a ser desembargador? Semana passada, Camila, eu debutei, digamos assim, como presidente da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi um momento, eu confesso para vocês, que foi emocionante, assim, porque, como eu disse, eu falei isso rapidamente na abertura, foi quarta da semana passada. Um guri de Dilermando chegar presidente da 8ª turma do Tribunal Regional Federal, de fato, é uma honra, uma alegria. Camila, assim, o meu pai, ele foi vereador aqui nessa casa, foi advogado, o pai foi leiteiro, foi mecânico. A gente diz assim, são 3 irmãos, né? E o mais velho, o Benhur, que infelizmente faleceu cedo, era filho do mecânico. O Loraci, que sou eu, é filho do leiteiro, que o pai já estava na atividade de leiteiro, trazia leite naquela época para Santa Maria. E o mais novo, o Rapa de Tacho, o Luciano, hoje é delegado da Polícia Federal, é o filho do advogado. Então o pai já teve uma carreira interessante, a mãe era professora municipal, trabalhava com bordados, enfim. E para a gente chegar nisso, como eu falei, é quase um coroamento, né, de uma vida, eu diria assim, né? Não um orgulho, mas o reconhecimento daquilo que foi feito pelos teus pais, pelos teus avós, por todos, né? O senhor falou que estudou a vida inteira em escola pública, né? Isso. Inclusive na universidade. Isso. Professor, qual a importância, né, do investimento na escola pública, no ensino público? O ensino público, eu sempre coloco assim, quando eu converso com algum estudante, que quem faz o estudo, em boa medida, é o aluno, me parece. Não adianta você ter um professor excelente se o aluno não tiver o comprometimento, o compromisso. Falo isso para as minhas filhas. Mas, final do ano passado, foi até noticiado, nós fizemos um encontro da minha turma de primeira série do primeiro grau, do Fontoura Ilha. 30 e poucos colegas se reuniram depois de 45 anos, se reencontraram, e a nossa professora, que na época era estagiária, começando a primeira turma dela, na 2ª série que nos atendeu, a professora Verinha, que está morando hoje, se aposentou e mora em Santa Cruz do Sul, veio nos atender. Então, a gente sempre nesse momento precisa, assim, de fato, destacar aqueles profissionais que fazem da sua vida, e eu digo de coração, porque a forma como é assalariado em média os nossos professores, principalmente municipais, estaduais, né, não condiz com a responsabilidade, com aquilo que todos nós seremos. Você será um profissional da área da comunicação, você será um juiz, um médico, não importa. Será um professor, né? Então, assim, eu vejo que o ensino público, a forma mais democrática de todos chegarem àquilo que almejam. Tudo aquilo que você quer ser, você pode ser através do ensino público. Não há limites para isso. Desde que você seja, como eu falei, comprometido. Não existe milagre. Você não pode dizer, eu vou para a escola e eu serei um vencedor. Não, você tem que estudar, fazer a sua parte. Mas a escola pública é a única solução que nós temos, ainda mais num país com tanta desigualdade que tem o Brasil. Um dos maiores, né? Infelizmente, essa pecha nós temos como talvez o 2º ou 3º pior distribuição de renda do mundo. O senhor estudou na Universidade Federal de Santa Maria e
ingressou na carreira de juiz. A gente sabe o quanto é difícil, né, passar num concurso público hoje, né? A seleção ela é muito acirrada, tem muita concorrência. Como é que o senhor chega lá? Eu terminei a faculdade, grandes professores aqui em Santa Maria, não vou citar porque aquela possibilidade de cometer um erro. Eu me formei em 1990, tem alguns delegados que são de polícia aqui em Santa Maria, da época, delegado Firmino, delegado Gonçalves, que estão atuando aqui, tem promotores, Gustavo Viana, da mesma época da faculdade. Em 1991 fui fazer a Júris, que era só o que tinha na época, você tinha que fazer a Escola da Júris em Porto Alegre. Em 92 me inscrevi e tive a bênção de passar. Então, na verdade, naquela época a ideia era ser juiz estadual, porque a gente mal sabia o que era um juiz federal. Aqui tinha a Justiça Federal, mas era algo assim, talvez muito desconhecido, né? Bem diferente do que é hoje. Tinha um juiz, o juiz não era daqui, né? Não era aquela coisa permanente. Assim. Hoje nós temos aí talvez 8 juízes federais em Santa Maria. Aí eu nunca me esqueço, Camila, é importante para mim, porque 23 de agosto de 93, eu estava completando 25 anos, nasci dia 23 de agosto, foi o dia que saiu o resultado do concurso. E aí eu tive a aprovação, dia 23 de agosto, dia 6 de setembro a gente teve a posse, dia 7 de setembro, feriado óbvio, foi o nosso curso durante um dia só. Dia 8 de setembro, a cada um passar na sua cidade, pegar a sua malinha, e dia 9 assumia onde tinha que trabalhar. E dia 9, assim, eu cheguei em Santo Ângelo. Não conhecia aquela terra vermelha, aquele chão colorado, capital missioneira. Fui muito feliz, 5 anos lá. Recebi o título de cidadão honorário de Santo Ângelo, que muito me orgulha, me honra. Grandes amigos. E foi assim, as coisas daí vêm no automático. Se você pensar, 25 anos, você chegar numa cidade que você não conhece, servidores, né? Na época eram 7, 8 servidores, tinha tantos mil processos, seria difícil. Mas tudo isso já faz parte, né? A engrenagem vai quase que no automático. Podemos falar então da diferença de ser um juiz estadual para um juiz federal? Com certeza, é importante. Não existe absolutamente nenhuma hierarquia. O que existem são formas de atuações, matérias, campos de atuação diferentes. Então, por exemplo, você tem uma discussão sobre pensão alimentícia, uma discussão sobre inventário, essa discussão do dia a dia que envolve, né, muito mais o nosso dia a dia, a gente diz a competência do juiz estadual. Quando é que entra o juiz federal? Você, por exemplo, vai litigar com alguma entidade federal. Então, eu quero uma pensão do meu ex-marido. Eu vou reclamar isso aonde? No juiz estadual. Mas eu quero uma pensão que o INSS me negou. Eu sou trabalhador rural, moro lá no interior de Dilermando, trabalhei a vida inteira lá como peão ou como agricultor familiar, enfim. E peço a minha aposentadoria e o INSS não concede. Um dia que eu vou reclamar. Como o INSS é uma entidade federal, uma autarquia federal, o artigo 109 da Constituição que diz, então você vai demandar na Justiça Federal. O juiz federal vai fazer audiência, ouvir testemunha, tudo aquilo que está. Por exemplo, você tem uma questão bancária, um banco privado, um Banrisul que seja, que é o nosso banco estadual. Você vai discutir um financiamento, uma dívida de cartão de crédito, você vai no juiz estadual. Ou o Banco do Brasil. Agora eu quero discutir, o Banco do Brasil não é competência federal. A Caixa Econômica Federal é federal, uma empresa pública. Então, por isso, se eu tenho um cartão de crédito, eu quero discutir com a Caixa Econômica Federal, eu vou demandar a Caixa na Justiça Federal. Crime normal, um furto, um roubo, né? Um homicídio, enfim, isso é competência do juiz estadual. Mas se esse homicídio foi em face de alguém, de um servidor federal no exercício da função, por exemplo, um policial federal, um policial rodoviário federal, aí a competência com o maior interesse da União, por conta do serviço, né, que o servidor estava exercendo, esse júri vai ser feito na Justiça Federal. Um roubo, um furto numa agência da Caixa Econômica Federal, a competência será da Justiça Federal. É relativamente simples, assim. Depende dos interesses que estão envolvidos naquele caso concreto. E agora o senhor ocupa a posição de desembargador. Pode explicar a diferença de um juiz para um desembargador?
você começa a carreira como juiz substituto, depois como juiz titular, e você tem a sua comarca, no juiz estadual se chama comarca, na Justiça Federal, subseção judiciária. Então você vai trabalhar normal, vai receber os processos, você vai fazer audiência e você vai dar o que? Uma sentença, você vai julgar o mérito, quem tem razão, se cada um tem parte de razão, enfim. E aí existe o chamado duplo grau de jurisdição. O que é isso? Que a gente fala muito, né? Duplo grau de o que é isso? Não, que o cidadão... Eu sempre brinco assim, o juiz é um cidadão um ser solitário, porque ele tem a responsabilidade de julgar sozinho. Se ele acertar, o mérito é dele. Se ele errar, o problema é dele. O problema é uma forma de dizer, força de expressão. Mas o cidadão tem que ter o direito, segundo o nosso entendimento, de que alguém mais olhe essa sentença. O juiz deu a sentença, ela pode estar certa, pode estar errada, pode estar errada em parte. Então, o duplo grau de jurisdição. Aí vem o segundo grau de jurisdição. O primeiro grau de jurisdição, dizer o direito. Quem é que diz o direito à comunidade? É o juiz. Esse é o que diz por excelência, é o que está em contato com as partes, com as provas, com todo mundo, vai fazer audiência, vai instruir o processo e vai julgar. Excepcionalmente, a partir daí eu posso, com alguns requisitos, entender, olha, o juiz errou nesse ponto e eu quero que alguém mais examine. Quem vai examinar? O segundo grau de jurisdição, tem um segundo grau, uma escadinha aí, vai para o tribunal. O tribunal reexamina aí num órgão colegiado, que é a turma, aquilo que se fala, uma turma do tribunal. Então, normalmente são 3 desembargadores. Tanto no Tribunal de Justiça como no Tribunal Federal, o juiz estadual julgou, vai para o Tribunal de Justiça. O juiz federal julgou, vai para o Tribunal Regional Federal. E aí lá nós vamos reexaminar. Então, o processo chega, ele é distribuído conforme a sua competência. Por exemplo, a minha turma é só competência criminal. O tribunal tem 2 turmas criminais, a 7ª e a 8ª. Há uma ação penal, alguém foi absolvido, foi condenado, recurso do Ministério Público ou da Defesa. Isso vai cair numa das 2 turmas. E nessas turmas, em algum dos 3 desembargadores. E ele vai ser o relator. Aí ele vai levar, vai pautar num dia e nós vamos julgar. Eu, você e mais um, vamos examinar o caso. Ó, aqui o juiz julgou assim, julgou assado, a parte alega isso, alega aquilo, e nós vamos rejulgar, fazer um reexame. Mais ou menos, é simples assim, a gente aí tem o relator, né? Tem o outro que revisa, tem o vogal, mas são 3 julgadores que vão de novo examinar aquela causa. Daí para cima fica mais rarefeita a possibilidade, ainda existe, e há uma discussão enorme, né? Isso não dá para a gente encerrar aqui, os recursos para Brasília, digamos assim, para as cortes superiores, especialmente a STJ, e Supremo Tribunal Federal. Aí o requisito para você levar essa causa até lá são mais restritos, são mais difíceis. Ainda assim, na nossa experiência, a gente entende que é muito recurso. O nosso Supremo Tribunal Federal julga milhares de recursos, enquanto uma corte americana, claro que o sistema é diferente, sistema inglês, sistema americano, não estou aqui querendo confundir tudo, mas o número de processos que chegam no Supremo e o número de processos que chegam no STJ é absurdo, é humanamente impossível. Então, ainda assim, mas então seriam os 3 graus de jurisdições, né? O juiz, o tribunal e uma corte superior, se for o caso. Escutando o senhor falar, né, de todo esse caminho que pode percorrer um processo judicial, me vem à cabeça a questão que todo mundo fala, né, o quanto a justiça brasileira é morosa. Parece que o senhor autoexplicou, né, essas questões. Então, temos 3 instâncias, digamos assim, né, em alguns casos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da morosidade, da burocracia. É o tema mais espinhoso, com certeza. Muitos aspectos podem ser tratados, muitos. A crítica mais justa que o cidadão tem, é justa, é devida, a gente faz a nossa meia-culpa. E aqui, pelo amor de Deus, que nenhum colega juiz, nenhum promotor, nenhum advogado entenda, né? Porque todos nós somos atores do processo, né? Todos nós somos corresponsáveis por esse problema que tem no judiciário brasileiro. É moroso, demora. Você pensa assim, causas que têm maior repercussão. Claro que você tem causas mais complexas. Causas mais importantes, não. Por exemplo, lá em Santo Ângelo, era muito mais comum, eu julgava, como eu falei, eu brincava assim, é o tempo do enxadinha, que é aquele que trabalha na roça e depois quer contar para a aposentadoria. Seja uma aposentadoria de um salário mínimo que o cidadão quer, você imagina você esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Qualquer um de nós, não importa, não é o valor, é o que representa aquilo. Se eu trabalhei e no final da vida eu tenho direito à aposentadoria de um salário mínimo, aquele salário mínimo para mim é alimentar, é de subsistência para mim, eventualmente para minha esposa, para os meus filhos,
Enfim, então assim, esse tempo que decorre até você... Tinha um desembargador, Nilson Paim de Abreu, um grande juiz federal, que ele dizia: o que importa para o cidadão é quando que ele vai receber o dinheirinho dele. Então você entra com um processo, uma indenização, um acidente de trânsito, né? O seu carro é demolido, você fica a pé, aí você tem que demandar outra parte. Enquanto o dinheiro para você pagar o conserto do carro não entrar na sua conta, não adianta nem você ganhar o processo. Quantos ganham não levam, né? Eu me lembro, eu estagiei com o pai era advogado, e acontecia de você ganhar um processo, demorar às vezes anos, chegar lá no fim, a outra parte não tem um bem para você conseguir penhorar, levar, e satisfazer aquele direito mesmo. Tudo gira em torno de satisfazer, de recompor aquele direito. Então, voltando aqui ao nosso caso, uma aposentadoria, qualquer 1, 2 anos, e infelizmente sim, a gente tem casos, processos que demoram anos. Se nós formos examinar, né, mais a miúde, mais alguns outros casos, felizmente a minoria, décadas, né, e que aquelas contendas se eternizam. Bom, como mudar? Várias formas, várias ideias. A discussão tem que ser sempre, me parece assim, ó, ela tem que ser sempre atual e permanente. Como eu disse, vários atores do processo. Então, por exemplo, a OAB não vai concordar, mas eu acho que em alguns casos, alguns recursos são demasiados. Não precisava determinados recursos que existem em nossa legislação. Algumas mudanças, talvez, específicas na legislação podia modificar isso. Então, eu estou no crime. Um exemplo concreto, né? O juiz dá uma sentença penal. Aí o réu é condenado. Ele apela para ir para o tribunal. Tem uma previsão do código que diz que ele pode apresentar as alegações dele lá no tribunal. Então, esse processo sai daqui, o juiz recebe a apelação e manda para o tribunal. Chegar no tribunal, tem que intimar o advogado da defesa para daí apresentar as razões pelas quais ela está impugnando a sentença. Quer dizer, o processo já está no tribunal e nós não sabemos quais são, por que ele está recorrendo, porque só vai apresentar lá. Me parece já uma coisa um pouco curiosa. Aí você intima lá, aí o advogado não apresenta as razões. Você pode levar a julgamento? Não, não pode. Você tem que intimar de novo o advogado, 2, 3 vezes. Até um tempo atrás, o ano passado, retrasado, a gente aplicava uma multa quando o advogado 2, 3 vezes não apresentava as contrarrazões. Aí mudaram a lei e tiraram a multa. Então, assim, eu entendo vários argumentos que certamente o OAB tem legítimos, né, na sua visão, mas me parece, esse é só um exemplo, assim, um pequeno exemplo do universo. Não estou dizendo que isso é causa da demora do judiciário, pelo amor de Deus, mas estou dando um exemplo concreto, né? Então, assim, você tem que intimar 1 vez, 2 vezes, por causa do contraditório, então até que ele apresente as razões, para daí você dar vista ao Ministério Público lá no tribunal, para daí você poder levar julgamento. Quem sabe podia ser enxuto, revoga esse artigo, e a parte aqui, quando ela apela, ela apresenta as razões, pronto, chega lá, o juiz pode julgar. Pequenos detalhes, mas veja, claro que tem coisa muito maior do que isso. Número de processo. A gente diz que o brasileiro ele é litigioso, e é mesmo. Se você olhar outros ordenamentos jurídicos, como você diz, inglês, como eu falei, americano, né, Itália, França, não tem esse litígio que tem aqui. Qualquer coisinha... Outro exemplo, bem atual, o desvio de dinheiro agora no INSS. As justiças já estão trabalhando e vendo, o próprio CNJ, como que pode tentar diminuir o impacto dos milhões de processos que provavelmente vão chegar à Justiça Federal para discutir o quê? A restituição de R$300, de R$500, que não é insignificante. O cidadão lá que mora no interior, que ganha aposentadoria no salário mínimo e que tem descontado do seu benefício R$30, isso é um absurdo. R$50 que seja, e que, portanto, já está 2, 3 anos, tem gente que nem percebia isso, desconta de uma associação que ele nunca viu falar. Quer dizer, e aí nós vamos, o judiciário vai ser abarrotado de milhões de processos, os planos econômicos, né? A gente diz, o maior responsável pelo número de processos é o poder público, é o governo. É o governo que não faz a parte dele. Isso, quando eu entrei na justiça, lá em 93, nós tínhamos para julgar os planos econômicos, a poupança, quantas pessoas, né, não sofreram com bloqueio, com tudo aquilo. Aquilo vai anos e anos abarrotando até se formar uma jurisprudência, até transitar em julgado. Então, as causas assim são muitas, mas reconheço, é sim legítima e devida a crítica que é feita ao judiciário. E a questão da mediação,
como é que se chama? Esqueci o termo certo. Mas mais adequado é mediação mesmo, né? Conciliação. Conciliação, acordo, era esse termo que eu queria dizer. Várias formas de composição que pode ser dizer do litígio. Então, né? Como é que se fala? Se aquela teoria clássica, né? Para que existe o Estado? O Estado existe para garantir a paz social, para que as pessoas vivam, né? Não é o tempo da caverna, que o que tinha mais força mandava. Então, criaram essa ficção, criaram o Estado acabou se materializando, né, em judiciário, legislativo, ele faz as leis, ele cuida, fiscaliza, garante a paz social, porque se nós tivermos um litígio, nós vamos lá, alguém vai dizer, você que tem razão, você... Isso na teoria é muito bonito, bacana, tá? Mas daí começam os custos, né? Aqui eu digo, não vai nenhuma crítica, mas na Justiça Federal o valor é muito baixo, mas na Justiça Estadual o valor é alto, é bem alto. Qualquer processo que você vai entrar, as custas são... o cidadão sente, né, o peso de um custo do processo. Mas aí tem advogados que têm que ser movimentados, enfim, um processo, né? E eu vi uma expressão, Camila, que eu não me lembro qual foi o professor que disse uma vez, que um péssimo acordo é melhor do que uma excelente sentença. Como é que fica isso? Alguém diz, tá, mas isso é uma crítica para isso para nós, o judiciário, falar ou admitir isso é ruim. É ruim. Mas por quê? Porque nós temos o tempo envolvido, o acordo, ele sempre, a conciliação, né? Várias formas, né? Então, e no cotidiano as pessoas me perguntam, olha só, como é que eu podia... Tenta, negocia, conversa. Não precisa você falar com o advogado para a gente entrar com um processo amanhã, depois de amanhã. Se tiver que entrar com o processo, quanto antes melhor, por quê? Porque nós estamos falando, pode dar uma demora. O processo pode demorar 2 meses, pode demorar 10 anos. Então, é uma lógica difícil de tratar. Mas existem várias formas, a composição, né, de solução desse processo. Existe até hoje a justiça restaurativa, muito falada, muito aplicada, principalmente quando envolve questões de direito de família. Enfim, são soluções alternativas que se busca, talvez justamente que estão ganhando força, inclusive legislativa, né, não só na prática, justamente tentando encontrar soluções para essa morosidade. Quero rapidamente falar de uma questão que também acho que é da fala popular, que é os casos de maior repercussão na mídia, eles parecem que são resolvidos mais rápidos pelo judiciário. Isso procede, não procede? Eu estou falando de uma questão da pressão popular. Então, quando um caso fica super conhecido, por exemplo, o senhor atuou na Operação Rodan aqui em Santa Maria. Ele, de alguma forma, pela pressão popular, o judiciário dá uma vazão, um atendimento especial? Exato. Eu diria como regra não, também, tudo que a gente é colocado aqui pode ser, né, eu peço que sempre compreenda dentro do contexto que nós estamos falando aqui. Mas a gente já viu o ministro Supremo, por exemplo, dizer, não, o judiciário não pode estar sujeito à pressão popular. Claro que não. Eu não posso entrar num processo com algum pré-julgamento, com algum preconceito por conta de uma... Não é disso que se trata. Agora, isso é diferente de você ser uma pedra, o juiz ele não vive numa bolha, ele está inserido no contexto, está na comunidade e quando se fala em sentença, Camila, né, sentença vem de chamado sentimento. Então o juiz tem que sentir aquilo que está no processo e aquilo que está no contexto. Você não vai julgar jamais por conta de uma pressão, isso não pode existir. O juiz tem que... Senão você não fala em independência, você não fala, né, em... me fugiu a palavra aqui, mas você não, como eu disse, você não pode estar com nenhum pré-julgamento, nenhum preconceito. Então, sobre esse aspecto, você não sofre, não pode sofrer. Se você estiver sofrendo pressão, é melhor você sair do processo. Você não pode julgar. Então, mas também aí vem essa questão, não é que você seja assim alguém que está absolutamente fora do mundo. Você tem que compreender o contexto em que está inserida aquela demanda, aquela controvérsia. E como é que foi atuar na Operação Lava Jato? Estamos falando de casos de grande repercussão, né? Como é que foi para o senhor? Foi assim, eu diria, normal, porque eu não era opção atuar, eu cheguei no tribunal normal, promovido como qualquer outro, a vaga que tinha era no crime, fui para aquela turma ali, a 8ª turma, era o que tinha na minha classificação do concurso como promotor, como desembargador promovido, e depois o colega acabou se afastando, houve um sorteio novamente e caiu para mim, quis o destino que fosse para mim né, como relator, apresentar as causas. Mas, como eu falei lá no início, basicamente eu diria assim, não tem uma causa mais importante que a outra, não tem.
Se você é desembargador e vai julgar a aposentadoria do trabalhador rural lá de Dilermando, você não tem um processo mais ou menos importante que um processo complexo que envolve milhões de reais. Agora, claro que tem uma complexidade maior, sem dúvida nenhuma, né? Qual outro caso que o senhor destacaria, embora o senhor está colocando todos no mesmo, né, no mesmo patamar, como o senhor destacaria como o caso mais desafiador? Nossa, são muitos. Aí você me pegou de surpresa, me pegou no contrapé. Aí é coisa né, típica da tua profissão, né? Assim, uma hora eu vou... esse aí complicou. Porque assim, eu de fato, Camila, não é... Eu sempre digo assim, não tem um caso mais importante. Eu daria um livro, são 31 anos de jurisdição, tem cada situação assim que me ocorre, que eu não saberia dizer assim... Teve os processos de maior repercussão? Claro que sim, né? Mas eu destacaria aqui, eu era muito jovem e teve um processo lá em Santo Ângelo, que foi do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que assumiram um acampamento numa rodovia perto de uma cidade, se não me engano, São Nicolau, lá nas Missões. Da noite para o dia, eu me lembro, eu acho que até usei essa expressão na decisão, tinha 5.000 pessoas ao longo da rodovia, se não me engano eram 80 ou 90 mulheres grávidas, muitas crianças, isso a mídia na época deu toda a repercussão das grandes ocupações de rodovia. E eu era guri, 26, 27 anos, e caiu para mim o processo para discutir sobre aquela celeuma ali, porque o risco de dar um acidente, né, o trânsito de caminhões para a fronteira era muito grande, enfim. Eu me lembro que eu fiz uma audiência e eu recebi ligações de desembargadores, de deputados estaduais, deputados federais. Olha, não tinha que não... E como eu te falo, assim, um guri começando a carreira, foi um embate muito difícil. E você não é tanto jurídico, era mais quase que... Não estou falando político partidário, mas você tinha que ter, né? Então, conversa com os líderes do movimento, conversa com a polícia rodoviária, conversa com a União, para a gente fazer um acordo. Conseguimos um acordo em poucos dias, que foi desocupada aquela área. Aí você fica naquela angústia assim, se dá um acidente, uma criança vai atravessar a rodovia. E aí, nessa mesma linha, eu diria um outro que também teve repercussão, mas difícil, na mesma linha, foi a Marcha do Sem Terra, eu não me lembro que ano que tinha aquela fazenda da família Sotal lá em São Gabriel, se eu me lembro, foi também muita repercussão, que os trabalhadores saíram em marcha, queriam chegar em São Gabriel. Era uma questão política, que o judiciário não tem a ver com isso, e que veio então a demanda, a União, chegou um momento que pediu que se trancasse aquela, porque ia dar, imagina, São Gabriel é uma pequena cidade, lado de produtores de um lado, trabalhadores sem terra deu outro, e então eu me lembro que eu dei a decisão suspendendo aquela marcha, foi muito criticado, foi muito, né, e faz parte, como eu disse, assim, o juiz é solitário, o juiz não é fácil, ele na melhor das hipóteses, ele pode agradar alguém, quando não, desagrada os dois lados, a situação é muito difícil. Então seriam, assim, passagens ao longo desses 31 anos que eu destacaria, assim, que foram como juiz mesmo, assim, momentos difíceis. E nesse trabalho solitário, né, como não deixar se afetar pelas nossas vivências? Porque nós somos feitos de vivências, de experiências, de ideologias, enfim, cada um tem a sua bagagem, digamos assim, né? Ninguém chega neutro numa profissão. O senhor acha que a técnica dá conta? Tem como separar? A palavra que eu esqueci antes era imparcialidade. Os predicados maiores do magistrado é a imparcialidade e a serenidade. Então, você tem que trabalhar isso a sua vida inteira. Você não chega magistrado do nada, você não chega assim, caiu de paraquedas, né? É natural que você tenha, sua família tem algum... Então, todos têm alguma... Mas isso faz parte, digamos assim, talvez, do próprio termo, aquele mais importante, democracia. Você estudou numa escola pública, você fez concurso, democraticamente concorreu com os outros, por mérito você chegou lá e você tem sim condições. Se você passou no concurso, se presume que você tem condições técnicas. A partir daí você tem que trabalhar o seu íntimo, o seu eu, para eventualmente saber que essa causa aqui eu não me sinto à vontade. Eu preciso sempre colocar assim que quem está envolvido no processo
Não tem a ver com você, não tem a ver com... Então, você tem que estar absolutamente tranquilo, sereno, para dizer assim, olha só, eu como Estado, juiz, como julgador, eu vou dizer, segundo o meu convencimento e as provas que eu vou mostrar, quem tem razão, sem preconceito, de forma absolutamente imparcial. E isso sim, é um desafio enorme. Mas que você tem condições, eu, Camilo, assim, pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, eu me vi numa situação assim, mais por relações talvez pessoal de uma parte ou de um advogado, e que eventualmente a gente se declara então, ou você declara impedido ou suspeito, né? Mas prezando sempre pela imparcialidade, e o juiz consegue trabalhar isso muito bem. Gostei muito de receber o senhor aqui, foi um prazer saber um pouco da sua trajetória e também, né, um pouco sobre o funcionamento do judiciário. Acho que foi um programa muito rico para quem está nos assistindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter vindo até aqui à Câmara de Vereadores para trazer, para emprestar um pouquinho do seu conhecimento. Eu que agradeço a todos vocês, todos os profissionais que fazem esse importante trabalho de esclarecimento e levar notícia à comunidade e principalmente aqui na chamada Casa do Povo. Uma honra. Muito obrigado. Nós que agradecemos também a sua audiência. E se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até mais. TV Câmara, a tela da cidadania.